vamos estudar sobre a vinda de Jesus pela primeira vez. No meio desta série de estudo bíblico, baseado no livro de Daniel, em que parte da estátua do rei Nabucodonosor que demonstra sobre o percurso de todo mundo, qual é a parte dela em que Jesus Cristo veio sobre aqui na terra, onde que ele apresentou, consumou o trabalho de salvação da humanidade e assim deixou todo o seu trabalho a nosso favor. Em que parte? Esse estudo vamos seguir desde já. Olá, bem-vindo neste programa, neste projeto Salvando Vidas para a Eternidade. E hoje para nós falarmos sobre a primeira vinda de Jesus Cristo segundo a estátua de Daniel, o qual nós estamos a fazer o estudo nesta série de O Fim do Fim, que é uma série profética baseado no sonho do rei Nabucodonosor. Segundo aquele sonho, em que lugar da estátua que Jesus Cristo veio? Mas antes nós vamos fazer uma breve revisão sobre a lição que nós tivemos no passado, em que vimos lá sobre o decurso, o cumprimento de todos os impérios que estão descritos lá, desde o Império de Babilônia até a volta de Jesus Cristo. Está descrito tudo isso lá dentro daquele único sonho, em que a cabeça era de ouro, que representava exatamente Babilônia a partir do ano 605 até 539, que é o Império de Babilônia, o qual foi terminado e entrou assim o Império de Medo-Pérsia, que também decorreu desde 539 até 331, antes de Cristo ter vindo aqui na Terra. De seguida também houve a seguir o Império de Grécia, que decorreu desde 331 até o ano de 168 antes de Jesus Cristo ter vindo aqui. Quando termina o Império de Grécia, entrou o Império de Roma, que foi Roma pagão, ou Roma imperial, que decorreu desde 168 até Jesus Cristo vir e depois de Jesus ter saído. 476 anos depois é que o Império de Roma pagão chega a terminar. Quando termina em 476, depois de Jesus ter ido para os céus, aí segue então Roma papal, que é Roma religioso, o qual é este que vai dominar o mundo até a volta de Jesus, desde o ano de 476 até a volta de Jesus. É este império que nós estamos. Agora, em que parte da estátua é que Jesus Cristo veio pela primeira vez para dar a salvação às pessoas? É isso que nós vamos agora estudar. Naquela noite, alguns pastores tomavam conta dos seus rebanhos, quando o anjo do Senhor lhes apareceu, e a gloriosa luz de Deus brilhou sobre eles. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Segundo a Bíblia, nós podemos ver que a vinda de Jesus foi antecipada em forma de profecia. Nós sabemos que profecia é antecipação de Jesus daquilo que vai acontecer em breve ou lá em frente, segundo a determinação que ele dá. E somente ele é que sabe em que momento isso pode acontecer. A profecia é assim. Então, em que lugar da estátua é que Jesus Cristo veio para salvar o mundo? De acordo com o livro de Isaías, está descrito lá no capítulo 7:14, que diz: eis que uma virgem vos dará um sinal, conceberá, o Senhor mesmo vos dará um sinal, pois que uma virgem conceberá e dará à luz. Isso aconteceu 700 anos antes de Jesus ter vindo aqui na Terra. Só que também na vinda de Jesus foi profetizado ainda a seguir alguém que poderia antecipar a chegada dele. Conforme o livro de Malaquias, está descrito lá em Malaquias 3, verso 1, que diz: antes da vinda de Jesus, viria alguém para antecipar a vinda dele. Isso era exatamente o anúncio para a vinda de João Batista. Então, essas duas personagens são elas que nos destacam o tempo da vinda e possível ocasião da chegada de Jesus Cristo ter vindo aqui na Terra. Queridos, Jesus deu essas duas referências
exatamente para evitar especulações lá no futuro, pois que existem pessoas que especulam, como nós estamos a ver hoje, que pessoas preferiram marcar data sobre a vinda de Jesus. Como que isso aconteceu? Por quê? Você vai ter esclarecimento exatamente desde já. A vinda de Jesus Cristo perante a estátua do rei Nabucodonosor, Jesus veio na parte de ferro, que é nas pernas de ferro, o qual é o Império Romano, que é Roma pagão, que durou desde 168 até 476, depois de Jesus ter ido para os céus. Então, este período é que Jesus Cristo veio aqui na Terra e fez o trabalho. Então, para vermos em que momento que Jesus Cristo veio, a possível data e ocasião, basta nós vermos como que isto decorreu. Por exemplo, a vinda de Jesus Cristo disse que quando Jesus foi nascido, os pastores estavam no campo a pastarem. Essa já é uma breve referência para nós vermos em que momento que é acessível para se fazer a pastagem ou não. Então, desde já nós temos breve ilustração sobre isso a partir de, tomando base o calendário judeu, o nosso calendário, assim como também o livro de Primeiras Crônicas, capítulo 24, verso 10. Ali nós podemos ter pelo menos uma luz. Queridos, se nós formos a ver, quando anuncia-se a gravidez de Isabel, deu-se exatamente quando o marido, que é o Zacarias, o pai de João Batista, estava em serviço na igreja. Ele era sacerdote. Então, ele pertencia ao turno de Abias. E segundo Primeiras Crônicas 24, verso 10, o rei Davi, dividiu em 24 turnos, em que dentre esses, o turno de Abias dava exatamente no mês de junho ou julho. Quer dizer, a gravidez para a chegada ou gestação de João Batista deu-se lá para o mês de junho ou julho. Então, se foi desde o mês de junho e julho que se anuncia isso, 6 meses depois, estamos a falar conforme o livro de Lucas, capítulo 1, desde o verso 5, e você pode lá fazer a referência, fazer a leitura e vai encontrar isso, de que 6 meses depois anuncia-se o nascimento de Jesus Cristo. O que quer dizer? Mês de junho é junho mais 6 meses, que vai dar exatamente entre dezembro ou janeiro, para a gestação, para a gravidez de Jesus Cristo. Então, 6 meses depois da grávida de João Batista é que se anuncia a vinda de Jesus Cristo. Agora, vamos fazer a matemática aqui, em que 6 meses da gestação de João Batista, mais 3 meses, pois que nós como humanos nasce com 9 meses. O que quer dizer? Com 9 meses da gestação de João Batista, 6 meses, dezembro ou janeiro, mais 3, vai dar entre março ou abril, em que chega a ser nascido o João Batista. Então, se o nascimento ou a gravidez de Jesus Cristo deu-se 6 meses, que é entre o mês de dezembro ou janeiro, vamos somar ali que é dezembro mais 9 meses, que vai dar exatamente entre setembro ou outubro para Jesus Cristo ser nascido. Este que é o tempo do nascimento de Jesus Cristo. Como é que aparece a data 25 de dezembro em vez de considerar aquele tempo? Pois que nós podemos ver que quando Jesus Cristo foi nascido, os pastores estavam no campo a pastar. Agora, em que momento, que data que Jesus Cristo foi nascido? Vi auguro um santo e felice Natale. E aí, seria verdade essas declarações que acabamos de ter? De onde vem o dia 25 de dezembro como dia de Natal ou dia de nascimento de Jesus Cristo? Queridos, essa data foi apresentada, foi dada pela Igreja Católica Apostólica Romana no ano de 525, exatamente de Jesus, depois de Jesus ter ido para os céus. Foi essa igreja que instituiu isso. E segundo a história, foi o Papa João I quem oficializou essa data. Isso não é bíblico, não faz parte da Bíblia, não. Pois que, segundo o que nós vimos
perante esse estudo, quando Jesus Cristo veio, foi o tempo em que os pastores estavam a pastar. E naquele tempo ali, e segundo o calendário, o mês de dezembro, conforme que eles alegam, é o tempo em que lá naquela região faz tanto frio, e muito frio mesmo, e chuviscos. É o tempo de outono. Como é que as pessoas estariam, ou os pastores estariam lá no campo a pastarem? Exatamente errado. Isto é fora da Bíblia. Isso é uma indicação de fora. Eles indicaram essa data para coincidir exatamente com festas pagãos que a Igreja Católica Apostólica Romana, assim como Roma, seguiam. Isto não é nada bíblico. O que quer dizer? Estão a levar muitas pessoas a seguir isso que eles estão a precisar. Para tal, tem que haver essa atenção. E agora, 25 de dezembro ou setembro ou outubro? Segundo a Bíblia, 25 de dezembro está fora, nulo, arreado, está reprovado. Porém, a comemoração do nascimento de Jesus menos importa do que obedecer à palavra dele. O que quer dizer? Esqueça-se. Não tome em primeiro lugar ou consideração tanto assim sobre o nascimento de Jesus Cristo. O mais importante até é Jesus nascer no seu coração e você aceitar a Ele para que possa dirigir a sua vida. Queridos, importa mais obedecer à palavra dele do que seguir as tradições. Pois como mesmo Jesus disse em Lucas 8, 21, meu Pai, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Queridos, para a conclusão desse estudo, em jeito de conclusão agora, fica a saber que Jesus nasceu e foi morto no Império Romano, que é o Império Pagão. Os grandes milagres de Jesus Cristo aconteceram no Império Romano, exatamente lá, no Império de Ferro, como nós vimos. Ainda mais, os planos de salvação para toda a geração foi concluído, consumado, concretizado no Império de Ferro. Queridos, os discípulos receberam a chuva temporal no Pentecoste, conforme o Atos capítulo 2, exatamente no Império de Ferro. Todos os discípulos realizaram suas obras de salvação e missionária exatamente no Império de Ferro, exatamente lá. Jerusalém, que foi profetizado por Jesus, tu que matas os profetas, os teus inimigos te sitiarão e te cercarão e vão te destruir. Aconteceu também exatamente no Império de Ferro, foi destruído com o Império de Ferro. Queridos, este império terminou exatamente no ano 476, depois de Jesus ter ido para os céus. E desde lá para cá, estamos agora num outro império, o qual nós vamos falar logo a seguir. Irmãos, os discípulos foram perseguidos e mortos, inclusive o apóstolo Paulo, inclusive o João do Apocalipse, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, também morreram no tempo de ferro. As profecias que hoje nos servem, seja de Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, do João que escreveu o Apocalipse, exatamente foram escritos no tempo desse império de ferro. E elas nos servem até hoje. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como um rei. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Queridos, o tempo é agora. É assim. A oportunidade para cada um é hoje. O tempo é agora. Para cada um pode alcançar a salvação como o ladrão na cruz pediu. O plano da salvação foi concluído. Jesus Cristo gritou: está consumado. Toda pessoa pode ser salva. Seja você, qualquer um, vizinho, amigo, qualquer um, pode alcançar a salvação. Não importa quanto você fez, quanto mal, quanta distância você fez do alcance de Deus, mas hoje a salvação está a soar. Irmãos queridos,
Jesus Cristo veio como homem de dores, mas ele virá a segunda vez como Rei dos Reis. E agora ele deixou uma palavra dura, e dura mesmo para quem não puder compreender e não aceitar. Segundo Mateus 21, verso 42 a 44, Jesus Cristo disse: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. O que Jesus quer dizer com isso? Todo aquele que diz que está a adorar a Deus e que se afasta do nome de Cristo, não aceita o nome de Jesus Cristo. Todo aquele que está vivo e conta que está a construir a sua vida e terá uma esperança, um futuro melhor, mas se distancia de Cristo, essa construção, essa vida está em falta e não tem esperança. O que está a faltar ali é Jesus Cristo. Por isso, a chamada é agora. Ele disse, conforme que acabamos de ler, todo aquele que cair sobre essa pedra será feito em pedaços, mas aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido em pó. O que Jesus queria dizer com isso? Quando você aceita a Cristo, a sua vida passada é despedaçada, você é feito uma nova pessoa. 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Para tal, melhor que é aceitar agora você ser feito uma nova pessoa, ser recomposto como uma nova pessoa, do que esperar a pedra cair sobre você. Conforme a estátua de Nabucodonosor, que nós estamos a fazer estudo, diz lá que no fim foi vista uma pedra cortada sem auxílio de mão, que saía lá do céu, que veio bater a estátua por baixo e toda ela se esmiuçou em cinza. Assim será. A vinda de Jesus Cristo é aquela pedra que vem, bate e tudo vai se colocar em pó, destruir-se. Por que não seria hoje aceitar o nome de Cristo agora, o qual você pode aceitar ser feito nova pessoa e ser dado a esperança da vida eterna? Irmãos queridos, naqueles dias, Jesus Cristo levantou homens, inclusive João Batista, para pregar o Evangelho de modo a preparar as pessoas para a vinda do reino dos céus. Hoje, nesses últimos dias, Jesus está a levantar muitos homens para advertir e dar atenção às pessoas de modo que se preparem para a segunda vinda de Cristo, no qual ele há de vir para terminar com todo o mal, todo o sofrimento e colocar em cinza todos aqueles que não aceitaram o seu Evangelho, o Evangelho da salvação. Não seria hoje, agora, que você poderia aceitar essa palavra de esperança para você enquanto é tempo em que você pode aceitar o nome de Cristo, fazer parte de sua vida e você alcançar a esperança da vida eterna. O tempo é agora. Eu quero deixar agora este apelo para você. Aceite. Se puder, nos contacte. Se puder, busque o nome de Cristo ali por onde você estiver. Faça uma breve oração. Cristo está bem próximo para voltar. Ele te aceita desde hoje. Não importa quantas circunstâncias você esteja a passar, mas Ele quer te salvar, quer estar contigo. A seguir, nós teremos um outro estudo, o qual vai nos dizer o Império de Ferro de Barro, o nosso império, que é das nações unidas na desunião. Este que é a lição que nós vamos ter logo a seguir, nesta série do projeto Salvando Vidas para a Eternidade, devolvendo os eternos ao seu Criador.